Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje estou aqui com a Virgínia Kerso, psicanalista, com o tema Freud Explica, uma conversa sobre Fred Mercury, que é o ídolo aqui, tanto dela quanto o meu. Eu acho que para mim é o maior cantor de todos os tempos, não só do rock, eu diria, porque tem muitas coisas no Fred Mercury, não vou tomar a palavra da Virgínia, mas assim que me identifico muito e estou muito feliz com esse encontro da gente bater papo aí não só como psicanalistas, né, mas como fãs e admiradores da arte do Fred Mercury, esse personagem fantástico aí da história do rock, né, um grande ser humano que foi. Então, Virgínia, queria dar as boas-vindas a você e te dar a palavra e vamos trocando figurinhas aí. Como é que foi esse trabalho que você produziu sobre o Fred Mercury? Beleza, Daniel. Em primeiro lugar, quero agradecer, né, ao convite. Acho que a gente já vem ensaiando há um tempo, sou um pouco enrolada, mas de repente foi, né? Para mim é sempre uma alegria falar do Mercury, falar de psicanálise, enfim, esse trabalho eu fiz uma especialização na PUC, né, em teoria psicanalítica, nos anos de 2019 e 2020. E o filme, eu salvo engano, me ajuda aí, Daniel, como foi 2018? 2018, Estava se nos não me engano. cinemas, por Isso. aí, não A foi? Bohemian Rhapsody, né? Isso. Uhum. Fui até o cinema, né, eu tenho um filho pequeno, na época, nossa, ele tinha 3, 4 anos, e aí tinha uma sessão sexta à tarde, eu e meu marido aproveitamos, sabe, assim, naquela correria, tem que ir, talvez sair um pouco antes para buscar na escola e tal, e confesso que, bom, não fui esperando nada demais, já vi que estava sendo muito festejado, alguns amigos que tinham ido assistir falando muito bem e tal. Bom, fomos, assim, sem grandes planejamentos e aproveitando ali uma brecha. Daniel, quando eu chego, né, ao cinema e tal, eu fui ficando muito tomada ali pela arte cinematográfica, né, pela sensibilidade do diretor de apresentar, o ator incrivelmente, né, parecido com o Mercury, e me tocou muito mesmo. Eu lembro que mais para o final do filme, eu chorei mesmo, um choró, olha, bem primitiva, pondo em lágrimas ali, né, alguma tentativa de elaboração, e não foi um choro, assim, tão tímido não, e também era um horário que o cinema não estava tão cheio, acho que qualquer murmurinho ali, faria barulho. E lembro do meu marido muito brincalhão, né, olhar para mim e falar assim: "Gente, o que que é isso, TPM?". Aí eu: "Não", mas foi um choro, Daniel, olha que interessante, que autorizou outros choros no cinema. E de repente deu um efeito dominó, cascata ali, e mesmo saindo naquela correria de buscar menino na escola, trânsito em São Paulo, aquela loucura, ali eu tive muito claro para mim que eu escreveria em algum momento do meu percurso psicanalítico, na academia ou fora da academia, né, nós psicanalistas acho que temos esse privilégio de não estarmos presos só ao ambiente acadêmico para produzir, para pensar, para, né, elaborar algo. Guardei isso para mim. Acho que ali nem flertava com essa possibilidade de fazer essa especialização, estava bem no circuito arregular, né, da psicanálise, estudando em grupos de estudos, fazendo cursos pontuais. Bom, veio aí essa possibilidade do curso da PUC, achei que era, né, uma boa hora e tal, né, para amadurecer um pouquinho, experimentar estudar psicanálise na academia, o que eu olho com muitas ressalvas, obviamente, mas também tinha que estar lá perto para ver como é que era. E aí, no primeiro ano do curso eram só as matérias, e aí no segundo ano a gente tinha que produzir a monografia, né, para entregar como conclusão do curso. E a princípio ali, quando
escolhi uma orientadora, a gente tinha que indicar, escolhi, comecei um contato com ela. O meu tema não era sobre o Freddie Mercury, meu tema era sobre um caso clínico que eu já havia desenvolvido ali no primeiro semestre, em uma cadeira e tal. Aí comecei a aprofundar mais o tema e me veio o negócio, mas e o Freddie Mercury, né? E essa ideia de escrever sobre o Mercury. E aí propus, a orientadora muito generosa, né? Quanto mais eles sabem, mais generosos são, e topou. Topou, falou: é, Virgínia, temos aí 10 meses pela frente, se você quer trocar, tô contigo, adoro Fred Mercury também, assisti o filme, vamos dar as mãos e vamos. E aí, o que eu tinha primeiro como guia, Daniel, eu acho que, não sei se você concorda comigo, nós, como psicanalistas, nos fazemos, sobretudo, da nossa própria análise, né? Então, algo que o meu olhar no filme me marcou é algo, né, que a gente vê imensamente na clínica, né, e eu via sobretudo em mim, enquanto analisante, né, essa luta, né, para parar de atender a demanda de amor de papai e mamãe e sustentar um desejo. Daí podemos chamar de subjetividade, desejo, singularidade, se colocar em cena, enfim, sem rótulos. E foi isso o meu fio condutor durante essa pesquisa, né, porque o início do filme marca isso, não sei se você lembra a primeira cena, o pai do Mercury o repreendendo, que ele ia mais uma noite para o pub, ouvir música e tal, e ele: "Ai, boas palavras, bons pensamentos e boas ações, é isso que nós somos", né. E o Fred ali batendo de frente com o pai: "Tá, você fez isso a vida inteira e olha onde você tá, não é isso que eu quero para mim". E a cena que fecha o filme antes do show da Live Aid é ele indo, né, na casa dos pais, com o namorado, assumindo ali de forma muito sutil e respeitosa para a época e pensando que são pais, né, muito religiosos, de uma religião árabe, né, assumindo a orientação homoafetiva dele e falando: "Viu, pai, tô indo fazer um show beneficente para 1 bilhão de pessoas, né, lembra, bons preceitos, bons pensamentos e boas ações", né, sustentar o nosso desejo, né, fazer a travessia do fantasma, né, eu não estou querendo falar em termos psicanalíticos, mas às vezes atravessa, né, não é desamor com ninguém, né, eu acho que isso fica Ah, em forma de poesia, né, muito bem representada ali no filme, por isso que eu falei da sensibilidade desse diretor, né. eu lembrei só do detalhe que a religião dele era o zoroastrismo. Uhum. E salvo engano, é uma religião de origem persa, Isso, indo-persa, né, salvo engano. árabe, né, eles são do Zanzibar, né, da África, né. Eles chegam ali, né, na Inglaterra como refugiados mesmo e, além do filme, né, eu tive a oportunidade, né, fiquei bem entregue quando eu comecei a minha pesquisa, não fiquei só no filme, né, li uma biografia que, a meu ver, muito bem escrita sobre a vida dele, e que conta um pouquinho aí também do Mercury na infância. É o Mercury, o que eu sustento durante meu trabalho também, né, ele como cantor em busca do olhar de amor, né, que supostamente ele acha que não teve do pai, sobretudo, mas tem, né, e sai nessa luta aí desenfreada e, bom, o presente ficou pra gente, né. Né, o que a gente conversou, né, nos bastidores aqui sobre a perversão, que é um tema que a gente, né, sabe que é polêmico, mas eu acho que a gente, né, como psicanalista, tem que desmistificar essa polêmica toda, né, a perversão, sair um pouquinho deste lugar pejorativo da má índole ou da, sei lá, da corrupção ou do que for, né, que para gente, para nós psicanalistas, né, é uma estrutura psíquica, né, não é nem uma psicopatologia, é uma estrutura psíquica quando a gente pensa de forma didática para organizar, né, como o sujeito lida com a castração, lida com a falta, né, como uma recusa dessa falta, mas foi o que a gente conversou também, o que a gente está fazendo aqui não deixa de ter um traço perverso do exibicionismo, né.
Mas qual o fim disso? A ideia é que gere algo de reflexão, uma conversa, que faça laço social. E foi o que o Mercury conseguiu fazer com o suposto traço perverso dele. Laço social, né? Música, poesia, arte. Né? Então, tirar mesmo esse contorno pejorativo, né? Que a gente vê em alguns termos psicanalíticos ou funcionamentos psicanalíticos. Né? Mas qual seria o traço perverso do... Só para situar o pessoal que não leu a tua monografia, o que você entenderia aí como traço perverso Bom, dele? traço perverso, a recusa da falta. Né? A gente vê... Bom, vamos começar pelo comecinho. Aqui é um ambiente psicanalítico, posso ir mais para o caminho psicanalítico ou leigo? O que que você acha, Daniel? É um canal de psicanálise, mas que podem eventualmente ter pessoas leigas, Tá, legal. Então vou tentar falar o menos psicanaliticamente né? possível. Se você puder fazer alguns parênteses, só para a pessoa ter alguma base, né? Para não ficar no senso comum, né? Não, maravilha. Porque são noções muito específicas da psicanálise, né? Sim, vamos tentar então falar em português, não em psicanalitês. Mas, Uhum. por exemplo, a primeira apresentação que ele faz, quando ele conversa lá com o pessoal da banda, que o vocalista tinha ido embora, o espectador atento vê que a blusa que ele usa era a camiseta, sei lá, é uma camisa, blusa, não sei como é que chama, que a mãe estava usando na primeira cena do filme. Né? Então ele se transveste não só de mulher, mas a mãe, né? A mãe com o falo. Então já aí, né, um indício de uma recusa da castração da mãe, né, simbolicamente nele. É o que a gente pode pensar, o que eu ponho no trabalho, por exemplo, que Freud também fazendo uso da psicanálise aplicada, quando ele desenvolve ali um trabalho sobre Leonardo da Vinci, contando do sonho, né, daquele pássaro que tem na simbologia, na mitologia grega, é a mulher e o rabo seria o falo, né, esse sonho do Leonardo da Vinci com a mãe não castrada, né, aí a recusa, né, um traço perverso, o exibicionismo, que é o que a gente está fazendo aqui, o que todo professor, em alguma medida, tem, cantor tem, a questão das adições, né, a promiscuidade sexual dele, né, uma supervalorização do eu e, né, uma desvalorização do objeto, né, a gente vê, né, é o que eu falo, o que eu fiz sobre o Mercury é uma possibilidade de uma leitura, longe de querer ser taxativa, pelo contrário, né, fui ali de mãos dadas com a Inês, com a minha análise, com a minha supervisão, com o que eu ouvi em clínica, claro que um estudo muito rigoroso, né, tentei levar muito a sério, mas permitindo muito algo também da minha livre associação, Mas né, e pens só diga, por só favor. uma pergunta só para o pessoal se situar, né? Você tá, porque na psicanálise essa noção de perversão ela é um pouco nebulosa, né? Tem autores que fazem digressões históricas sobre esse conceito, que é uma noção que o Freud pega, inclusive, da psiquiatria da época, e que depois em Lacan ou pós-lacanianos isso vai ter outros desdobramentos. Então, quando você fala em perversão, você está falando da noção freudiana Freudiana. É porque eu fiz uma perversão do pós que era polimorfismo sexual. isso, a pós que eu fiz era uma teoria psicanalítica em Freud, eu não podia fugir de Freud. Não, Né, então foi um estudo tão desafiador, mas tão legal ao mesmo tempo, Daniel, porque olha, você pensar, né, depois de ter todo um arcabouço de pós-freudianos, você ter que retomar as origens e fazer com o pensamento freudiano, que desafiador, mas como foi muito enriquecedor também. Né, retomar foi o que eu falei, o que a gente está fazendo aqui tem um traço de perverso, todos temos traços perversos, né, Freud é muito taxativo nos 3 ensaios da sexualidade, né, somos todos perversos polimorfos, né, a ideia é que o que que a gente vai fazer com esses traços? Ele mesmo diz, a criancinha ali, a primeira sementinha da sublimação que ele diz é essa, o que que a criança faz com a pulsão sexual?
vai investigar de onde os bebês vêm, como que a gente morre, como que a gente nasce, A né? tal da Então ele está dando ali um sinal de uma vicissitude dessa pulsão, né, perverso polimorfa, né? E acho que é interessantíssimo, porque é por isso que eu falo, né, tirar esse contorno pejorativo, né, do termo perversão, psicose, neurose, né, são funcionamentos psíquicos possíveis. E aí, esse trabalho me apresentou para uma autora que eu confesso que eu não conhecia e que foi tão importante nessa ajuda de desmistificar as estruturas, a Joyce McDougall, né? Ela fala com todas as letras, né? As pessoas fazem o arranjo psíquico possível para sobreviverem, né? Não é um lugar de estigma. Procuro também na minha clínica, ó, estou indo para outros cantos, já já você me traz para o Mercury de novo, né? Procuro também na minha clínica, né, Daniel, já que a conversa descambou um pouco para isso, não pensa, a gente conversou isso nos bastidores, né, não ouvir estrutura. Na minha clínica eu escuto sofrimento, eu escuto sujeito, né, não escuto teoria, né, e acho que esse trabalho né, retomar a Freud, acho que foi importantíssimo nesse sentido. Sim, que como você falou só do termo perversão, né? E é um termo bastante forte. Eu mesmo, como professor universitário, retomando textos do Freud em um ambiente não tanto de psicanalistas, mas de psicólogos, e fui interpelado, né? Como se eu tivesse, digamos, reduplicando um preconceito ao usar esse tipo de terminologia. Então, é um termo bem complicado, porque se você abre o dicionário, essa noção de perversão, ela está bastante contaminada de juízo de valor, né? Então, o que a gente está procurando fazer aqui não é uma aula sobre perversão, senão a gente acabaria perdendo o foco do encontro, que é o Fred Que é o Mercury. Mercury. Aham. Mas eu acho importante só ter feito esse parênteses para vocês que estão nos assistindo e não têm familiaridade com a noção de perversão na Na psicanálise, psicanálise. até porque ela é controversa na própria psicanálise em relação às leituras possíveis desse termo. Só estamos fazendo esse parênteses, né, para evitar qualquer tipo de mal-entendido nesse sentido, mas é uma categoria que o Freud usa, que o Lacan usa, que autores da escola inglesa. Freud muito timidamente, né, foi um conceito que Freud pincelou, tal qual a sublimação, né, acho que me arrisquei aí, né, em 2 conceitos, retomando a obra freudiana que estão em aberto. E aí a gente volta para a beleza da psicanálise, né, que é uma obra em aberto, né, eu acho que o que nos diferencia das outras teorias, né, Daniel, a meu ver é isso, né, a beleza da singularidade da própria teoria, que está sempre aberta e em construção, né, para gerações que vêm. Mas Sim, aí voltando ao Mercury, né, e pensando nesse conceito de perversão em psicanálise enquanto uma recusa, né, da não totalidade. Vamos falar assim, para quem é leigo compreender melhor, né, porque fica castração, fica falta, sim, sim. né, seria algo do tipo: "Eu não posso ter tudo", né, eu não sou, né, um super-herói, um superastro, ainda que chame de superastro, é um superastro, mas sofre, é um superastro, mas tem insegurança, é um superastro, vai ter música que vai decolar, vai ter música que vai ser um fiasco, né. Então, a perversão em psicanálise seria essa fantasia, né, de ser um superastro, de ser perfeito, de todos me amam, todos me adoram, né. E é justamente pensando na Joyce McDougall, ele ia pondo essa capa, esse escudo de Fred Mercury fodão, porque justamente quando a gente lê a biografia, a gente vê o quanto que ele era uma criança, né, fragilizada, sensível, os pais dele estavam na África, só que grande parte da família estava na Índia. Então ele morou sozinho dos 8 aos 18 anos em um colégio interno na Índia, ele via a família dele uma vez por ano, né, e já nessa escola interna ele era o melhor aluno da sala, olha como ele foi sublimando, Daniel, que coisa impressionante. Melhor aluno da sala,
o melhor pianista da sala, participava do coral, participava dos esportes. Era um jeito de tamponar essa ausência ou de ser amado, né? Pelos colegas, pelos professores, de criar laço. Então, a gente vai falar, ai meu Deus, traços perversos. Sim, foi a maneira que ele encontrou para sobreviver, né? Tamponando a própria falta, ou recusando, né? No caso, e muitas vezes tamponando. O que eu sustento no meu trabalho são traços histéricos e perversos, né? Nesta possível leitura do funcionamento psíquico dele. Ora tamponando, ora recusando, nessa totalidade, vamos chamar assim, para não ficar falando em castração em termos tão técnicos. Quer dizer, os traços perversos dele, dentro dessa terminologia, da tua leitura, seria uma fantasia de onipotência que Isso. fazia com que ele se sentisse além das fragilidades da vida, que ele não se sentisse tão humano, que ele se sentisse uma espécie de superastro, algo assim. Exato, e inclusive ele punha a vida em risco, noto ele pegou AIDS, né? Saía transando sem camisinha, o uso de droga, como se o corpo dele também não tivesse limites. Essa recusa da falta. E o tamponar da falta, agora, gente, eu vou ter que ir para um linguajar um pouquinho mais psicanalítico, o Daniel me ajuda aí a abrir. Esse movimento histérico do amor, quero ser amado, sou amado, o olhar do amor que ele vai buscando a vida inteira, desde criança até a vida nos palcos, né? Que é o que me emociona no filme, porque é como se houvesse um descompasso entre ele e o pai dele. Sempre houve amor dos dois lados, mas havia um descompasso. O pai tinha a fantasia de que o filho seria uma extensão dele, né? Um trabalhador comum, religioso, e o filho, né? Gente, é uma leitura possível. Por que que me mandaram para a Índia para estudar? Eu não quero ser como meu pai. Né, onde eu me descobri lá, onde eu me acalentei foi nas artes, né? Por isso que o filme me emocionou muito, porque mostra que é esse descompasso, porque a gente vai fazendo essas confusões, né, Daniel? Não sou amado, não sou amado, vou além de pai, mãe, meu Deus do céu, então é desdém, é desamor. Não é, não é. Então, você usa os conceitos de narcisismo, castração e sublimação, né? Isso, eu começo com a castração, né, para falar ali da retomo lá, bom, já que estava em Freud, fui parar lá no Projeto 1895, quando Freud fala da Jung, né, dessa noção kantiana, da coisa perdida, primeira experiência de satisfação, da incompletude, né, que a gente vê depois aí Lacan também baseado, né, no objeto de transição de Winnicott, desenvolvendo a ideia do objeto A, né, começa por ali, né, e um conceito foi desembocando no outro, seguindo aí uma ordem da metapsicologia freudiana mesmo, né, a castração desemboca no narcisismo, e no texto do narcisismo, Freud fala explicitamente da sublimação, e no ano seguinte, Pulsão e seus destinos, né, coloca mesmo como uma vicissitude possível, né, da pulsão à sublimação. É claro que a sublimação já havia sido destacada em outros textos, às vezes de maneira explícita, outras de maneira implícita, né, como nos três ensaios, né, a sublimação das crianças, a pulsão sexual destinada à pesquisa, também em 1905, que é Psicopatologia da Vida Cotidiana e os Xistes, né, ele também põe um embriãozinho ali da sublimação, né, no xiste, na piada, causa algo em mim, causa algo em outro, né, e acho que é um destino interessantíssimo para a pulsão, né, que foge do recalque edípico, foge da repressão e cria laço social. Né, a gente sabe que um traço perverso pode culminar no Holocausto, né, dos judeus, mas um traço perverso pode culminar num super show de rock, né? Que destino que a gente faz, que uso que a gente faz, né, desse lado, né, de recusa, de, né, tamponamento, o que que a gente faz com essa não completude, né? Aí que está o pulo do gato, né? Ao invés de só apontar o dedo e falar é perverso, é psicótico, é neurótico, é obsessivo, é fóbico, é histérico, né? Gosto de pensar assim a psicanálise, Daniel. Não sei como é que você pensa, o que que você acha disso. Uhum. É,
Eu acho que tem um panorama, tem dois níveis, né, o teu trabalho, né? Eu vejo. Um é a questão da psicanálise aplicada, que também é polêmica. Tem muitos psicanalistas que já têm uma visão bastante fechada, muito taxativa sobre a tal da psicanálise aplicada, que a gente vai dizer o que é, e tem a outra questão, que é a leitura que você faz do Fred Mercury, de que maneira você aplica a psicanálise a esse personagem, Fred Mercury, baseada no filme Bohemian Rhapsody e na biografia dele. Eu não sei se tem mais de uma, mas você pega Não, uma eu da... acho a que eu peguei foi essa. Eu pesquisei e também lancei mão de um livro muito interessante. Para você que é fã, vou te hashtag fica a dica. Eh, gente, eu sempre esqueço o nome do raio do autor, quando eu vou falar dele. Ele é um fã do Queen, ele é brasileiro. Ele fez uma pesquisa super legal, super séria, sobre as principais canções do Queen. Então, inclusive, tem canções que nem são de autoria do Mercury. E ele faz todo um, como é que eu posso falar, Daniel? Um contorno de quando foi escrita, por que que foi escrita, em que condições foi escrita, porque já que entramos aí, né, mais no meu trabalho, eu lancei mão, né, de 2 canções compostas para o Mercury, para ajudar a pensar no Mercury, né, porque a psicanálise aplicada, como você bem colocou, o que que é? Bom, primeiro que eu não enfrentei esse tema, né, você que leu o trabalho viu, eu conversei com minha orientadora, eu falei: "Não, não é algo que me toque", né, para ser inclusive que há trabalhos seríssimos que enfrentam só essa questão do uso ou não da psicanálise aplicada, não foi o meu caso, em termos bem grosseiros ou gerais, é a psicanálise aplicada, é você pensar a psicanálise não no caso clínico, né, mas a partir da interface com a arte, com a literatura, com, bom, com as ciências sociais, né, e aí fiz um pequeno resgatezinho, você viu ali, só para minimamente, né, situar o uso que eu estava lançando mão ali, de uma metodologia da psicanálise aplicada, né, que Freud também lança a mão. Falei aqui rapidamente de Leonardo da Vinci, ele faz um estudo, né, a partir de uma biografia que disse que nem era fidedigna, né, a vida do Leonardo, mas de qualquer maneira não compromete o trabalho psicanalítico que Freud fez a partir do que o autor dizia, né, do Leonardo. E, bom, e Freud falava, né, que para gente, uma das maneiras da gente alcançar o psiquismo de alguém podia ser pela poesia, né, ele vai outro trabalho de sublimação, né, a escrita, a arte plástica, né, tá vendo aqui meu quadro, os quadros do Daniel, né, são possibilidades também dessa sublimação. E aí Freud fala isso, né, que quem quer alcançar, né, um poeta vá até o livro dele. Então, aprendi direitinho com Freud, fui atrás de 2 letras, né, do Mercury, uma delas foi o, gente, como é que chama que ele fez para Mary? Me escapou o nome aqui. Love of My Life, né, que falando ali do narcisismo, da escolha dele com a Mary, né, não atravessei também a questão da sexualidade do Mercury nesse trabalho, né, falei muito, assim, por cima da bissexualidade, do início com a Mary, depois, né, ele assumindo ali a homossexualidade dele, a orientação homoafetiva, mais para dizer de um funcionamento narcísico mesmo, né, que ele tinha inclusive em relação com a Mary, ali me apoiei num autor, num psicanalista argentino, Bleichmann, né, que dedica-se há muito tempo ao tema, né, do narcisismo. Ele explora, a meu ver, e da minha Bleichmann, orientadora também, Bleichmann, Hugo, é, Hugo Bleichmann. é que tem 2 Bleichmann, Tem deixa o eu ver qual que Hugo é e ele. tem a Silvia, né? Que é a... Não, é o Hugo, quer ver? É, Hugo. A meu ver, e da Inês também, ele explora muito bem a parte pelo todo, esse conceito narcísico da parte pelo todo,
E, né, quando ele fala na canção, né, não tome isso de mim, né? O exemplo que o autor dá por exemplo, a minha obra de arte. Se eu sou uma colecionadora de obra de arte, se a pessoa gosta da minha obra de arte, gosta de mim, né? Não gostei do seu quadro, ai meu Deus, então você não gosta de mim, né? Então essa confusão que ele fazia com a Mary, que vai aparecendo no filme, né? A admiração que ele tinha pela beleza dela, como, de novo, se ele pudesse ser a Mary com o falo, né? Uma confusão que ele fazia ali com ela. E uma personagem, né, Daniel, importantíssima na vida dele, que ele declarava muito abertamente o amor que ele sentia por ela. E o filme tem uma cena para mim também que é uma das mais tocantes, não sei se você se lembra, quando ele está em Berlim, né, totalmente entregue, né, usando muita droga, sem conseguir compor, sem fazer nada. E ela vai, né, para falar: "Olha, eu sonhei que você estava sem voz, por que que você não vai fazer o Live Aid? O que que está acontecendo, né?" E ele: "Não, fica aqui e tal". Ela: "Não, não vou ficar aqui, eu tô grávida, tenho minha vida, saia você daí, eu te amo, seus amigos te amam", né, esse contorno do amor que a gente sabe, né, e que Freud já nos alertava desde lá atrás, né, que não é só a psicanálise que pode dar, né, uma nova possibilidade, né, de como o sujeito responde à vida, o contorno do amor, né, a gente vê a força do contorno do amor ali naquela cena, né, como ele passa a lidar com a falta de uma outra maneira depois desse saculejo da Mary, né, começa a fazer humor, começa a se apropriar da falta, vai pedir desculpa para o grupo, né, começa a falar que todos são lendas, antes ele era a lenda, encara o médico, vai fazer um exame, vê que está com AIDS, fala com os amigos que está com AIDS, né, a gente vê que há uma mudança ali. Ao menos no cinema, na película, a partir dessa intervenção da Ordem do Amor da Mary, que a gente vê também isso na gradiva, né, no texto freudiano, né, quando a Zoe, né, tira o personagem principal quase de um transe lá pelas estátuas, né, e faz ele investir libidinalmente nela, né. É mais ou menos isso que a Mary faz ali no Mercury. E aí, por fim, já para o final do trabalho, eu lanço mão da canção que encerra o filme literalmente, que é Don't Stop Me Now, uma das minhas preferidas, inclusive. E aí, quando eu fui ler nesse compilado que eu te falei desse brasileiro, que estudou sobre as canções, o que ele fala é que é a canção autobiográfica. Eu já sabia que eu ia enfiar, eu queria trabalhar a questão da negação para encerrar, né, o meu trabalho, e aí quando eu falei: "Caralho, ainda é a letra biográfica, acho que vai dar bom aqui o que eu estou pensando para encerrar", né. Então o que eu coloco das adições, né, do Mercury, dessa recusa dos limites corporais, né, não só dele se achar o superstar, sou fodão, sou tudo, é isso, posso usar droga à vontade, sem, né, sem tomar cuidado com a seringa, posso transar aí com quem eu quiser sem me proteger que nada vai me acontecer, só que não, né, Don't Stop Me Now ele repete o refrão Don't Stop Me Now por 10 vezes, e ele encerra a música I don't wanna stop at all, né, não que tradução livre, não quero parar de jeito nenhum, né, e aí a gente sabe que em 1925 Freud escreve um textinho, né, Daniel, pequenininho, mas denso, né, que é a negação, né, e poxa vida, parece que ele estava clamando por um basta, né, por algo que o fizesse, né, entrar em contato com essa castração. E aí foi feita da pior maneira possível, né, na carne, né, no corpo. Ele morre aos 45 anos. E aí já que era uma leitura freudiana, né, Daniel, uma vez que eu estava na PUC, num curso freudiano de teoria psicanalítica, eu lancei mão de um texto de Freud que ele não é tão festejado, não é tão falado, mas tem também um psicanalista argentino, é o Nestor, vai me fugir o sobrenome dele. Ele é Nestor, lacaniano. Quer Nestor ver? Brownstein. Brausten, isso, lacaniano. Curioso o caminho da nossa própria análise, né. É. A minha analista, fiquei 22 anos com ela, é lacaniana, de BH, você já viu pelo sotaque, eu estou aqui há 15 anos, mas eu sou de Belo Horizonte.
o jeito que a gente pensa, como vem da nossa própria análise, né? Eu lembro que eu já tinha escrito essa monografia, e aí vem a pandemia, eu fiz um semestre lá no Fórum do Campo Lacaniano de BH. E o tema do seminário era o gozo. E a gente estava lendo esse sujeito, esse psicanalista argentino, e a minha analista e uma outra analista que estavam ali tocando o seminário. Bom, passado o seminário, eu terminei de ler o livro, né? E quando eu li o livro, eu vi que o Nestor também trabalhava para falar da culpa freudiana com este textinho que eu lancei mão, que é o distúrbio, né, de uma memória na Acrópole. Quando o Mercury, ó, o ato falho. Quando Freud, né, conversa com o irmão sobre a culpa de ir além do pai. Que é isso que a gente está conversando. Né? A culpa não é de só ir além financeiramente ou intelectualmente do pai. Parar de sustentar o que na nossa fantasia o pai espera da gente e peitar aí o nosso desejo. Né? E que isso causa culpa. Né? Tá lá desde totem e tabu, né? Se a gente pensar, né? No parricídio incorpora o pai, né? Para se haver com essa culpa, né? E aí, bom, se eu estava sustentando ali, sustentar, né? A gente fala, sei lá, da culpa na neurose obsessiva, beleza. Super eu, super atuante e punitivo. Mas e aí? Se eu estava falando que Fred Mercury tinha traços perversos e histéricos, onde é que entra essa culpa? E aí o que eu costuro, né? A culpa que ia consumindo ele por ir além, né? Ir além do pai, ir além da demanda de amor do pai e sustentar um desejo, né? A culpa requer castigo, né? Então a leitura psíquica possível, eu insisto nisso 1 milhão de vezes, né? Uma possibilidade da leitura, né? Pensando em termos freudianos que eu amarrei é que o jeito que ele encontrou de se castigar dentro dos traços perversos foi indo para o caminho das adições e culminando na AIDS, né? Num movimento inconsciente psíquico, né? Para chegar ali, né? No nirvana, onde não tem intenção nenhuma, a morte, né? Foi um arranjo aí, né? Que eu, Inês, minha analista e meu supervisor, eu insisto muito que, né, esse trabalho foi feito a 8 mãos e 4 cabeças, né? Porque, bom, como psicanalista, você sabe, não tem como eu separar a pesquisadora da psicanalista na clínica, da analisante, do meu contato ali com a Inês, confeccionando esse trabalho. E curioso, né? Porque eu escrevi em 2020, hoje, antes da gente conversar, eu reli o trabalho. Né, Daniel? E às vezes a gente se assusta, né? Quando a gente lê um tempinho assim depois, né? Fala, cara, como me dediquei, né? Será que teria, né, disponibilidade de novo para sentar a bunda e fazer algo do tipo? Não sei, né? Mas fiquei assim, achei curioso ler um tempinho depois, assim. Acho que me surpreendi, né, com essa recorte que eu fiz, com uma possibilidade, às vezes nem tanto para pensar no Fred Mercury, mas talvez para pensar a metapsicologia freudiana a partir de um personagem que me tocou, né? Sou fã, igual você, não tenha dúvida nenhuma disso, mas acho que essa questão que a gente esbarra muito na clínica, Daniel, né, e que eu, como analisante, atravessei e atravesso, né, que enquanto estivermos vivos, vamos atravessando essas questões mesmo, né, da demanda de amor, né, de papai e mamãe, ou de sustentar, né, a própria subjetividade, insisto, própria subjetividade, desejo, sermos protagonistas na vida, sei lá, cada um fale como quiser, né, mas que isso tem essa culpa por trás, que Freud está alertando dessa culpa desde Totem e Tabu, pensando no social, e acho que nesse texto, né, do distúrbio da memória na Acrópole, quando eu abro lá o livro do Nestor e vejo também, falo, bom, não à toa, minha analista está dando um seminário sobre isso, eu estava pensando também dessa maneira, e agora também cabe a mim, como analista, ir buscando um novo lugar, né? Sair um pouco também, né, desse espelhamento, identificação com a minha própria analista, e tentar aí ser Virgínia na clínica, né? Uhum.
Sim, é curioso porque justamente a gente tem a natureza dos encontros. Hoje eu recebi o primeiro feedback oficial que eu estava esperando faz um tempo, né, de uma amiga minha, Cristiane. Hum, Ela disse é palavras dela, que o meu canal é precioso, modéstia à parte estou falando, então, mas que o meu canal é precioso porque ele tem ele funciona com base no espírito do que é a própria situação da psicanálise, da associação livre, onde cada um se coloca subjetivamente nas falas, né? Ou seja, o nosso objetivo aqui não era dar uma aula sobre Fred Mercury, a perversão, mas, sobretudo, falar de você na tua relação com a psicanálise, na tua relação com o teu trabalho como psicanalista e o que te motivou a escrever naquele momento essa monografia, né? E uhum, a partir disso, evidentemente, que é possível pensar na teoria freudiana, em conceitos, em que medida conceitos freudianos ainda se prestam a iluminar algo do campo da arte. Então, o Fred Mercury está aí meio que como um caso clínico, mas ao mesmo tempo não é um caso clínico, é um personagem fictício, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que existiu, que você não conheceu, que você nunca conversou por razões óbvias, né? Quem dera um dia a gente ter batido um papo com o Fred, você se baseou no filme e na biografia. Então, tem uma série de singularidades nesse encontro que a gente não vai encontrar num livro, que é algo de um encontro espontâneo entre duas pessoas, entre dois fãs. O nome dele, inclusive, nem era Fred Mercury. Fred exato, ele Mercury era um muda. nome artístico, né? Aham, Era um nome bem diferente, inclusive característico aí, né? Talvez de quem fosse adepto a essa religião, oriundo, né? uhum. De um país do Oriente, né? Eu não Então, vou nem me arriscar a falar, eu tenho aqui, é F.A. Farrukh, sei lá, alguma coisa desse tipo, um nome bem árabezão, assim, né. então tem essa natureza, né, da psicanálise, do quanto você está falando de você e também do quanto eu falo do teu trabalho, que eu li parcialmente, né, não de cabo a rabo, e do quanto eu estou falando de mim, das minhas leituras, do meu percurso e da minha relação com o Fred Mercury. Então, é justamente isso, né? Não tem propriamente um certo e errado, porque a gente está falando aqui do inconsciente, dos nossos atravessamentos, subjetivos, né? De alguma maneira, né? Então, tem essa questão sobre a psicanálise aplicada, que Freud fazia a rodo, ele fez isso em relação a Schreber, ao Daniel Paul Schreber, que escreveu uma autobiografia, que é a Memória do Doente dos Nervos, e toda a teoria da psicose que o Freud fez foi derivada de uma psicanálise aplicada. Freud nunca trocou uma ideia com Daniel Paul Schreber, mas a própria teoria dele da psicose, de que era uma defesa contra a homossexualidade, que seria o caso do Daniel Paul Schreber, Freud extrai de uma biografia, né? No caso do Freud, não atendia praticamente psicóticos, né? No caso da Moisés de Michelangelo, também, a Gradiva de Jensen, ou de Jensen, como vocês preferirem, o Leonardo da Vinci, né? Totem e Tabu, né. Totem e Tabu, ele inclusive quando ele lança com pseudônimo, né, ele não sabia nem como seria recebido, Aham. né, então tem aí algumas curiosidades que eu pesquei, igual eu te falei, não enfrentei essa questão da psicanálise aplicada, mas tinha que minimamente situar isso no meu trabalho, E né. mais recentemente temos o Lacan, com o James Joyce também, na questão da teoria dele sobre o sintoma, né? O sintoma com TH, que ele extrai de uma leitura dos livros do James Joyce. Ele mesmo nunca analisou o James Joyce, nem sei se chegou a conhecer
o James Joyce, mas a leitura dele foi baseada nos livros do James Joyce, né? Então, enfim, você está dentro de uma licença poética de uma tradição, a psicanálise em Desde os primórdios, né? A primórdios gente, fazer no meu esses. pequeno apanhado, é Otto Rank, Freud, Marie Bonaparte, tinha mais uma aí da primeira panelinha aí, que lançavam mão desse subterfúgio, digamos assim, para pensar a psicanálise, né. E aí também é onde a gente se esbarra, né, Daniel, na poxa vida, né, fazer psicanálise nos muros da academia, né, para mim não era uma questão que me toca. Porra, se Freud fazia, me deixa fazer aqui em paz, né, mas a gente sabe que muitas vezes na academia não, e daí que Freud fazia? Qual que é a tua metodologia? O que é sei lá o quê, né. Então assim, acho que já que estou trazendo, né, um trabalho acadêmico em psicanálise, Ah, talvez importante. também, né, seja interessante. Eu vi que você escreveu um post sobre isso, e eu concordo com muito do que você disse lá, né, que às vezes a gente se sente um papagaio, né, que para falar um pouquinho do que a gente pensa, antes tem que vir blá 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 blá, né, um vômito dos outros, né, e que às vezes isso é muito cansativo. E eu acho que, nesse sentido, o circuito arregular, né, de estudo psicanalítico é mais acolhedor, né, acho que, né, onde a gente pode falar mais, claro, com o lastro, né, a partir da experiência da própria análise clínica, de estudo, mas sem se preocupar tanto com esse enquadramento acadêmico, que tem que ter um puta de um jogo de cintura mesmo, né, para fazê-lo. Sim, e que a gente sabe que muitas vezes a psicanálise aplicada ou outros tipos de uso da psicanálise, seja sociopolítico, filosófico, epistemológico, são feitos porque há uma grande dificuldade em formalizar casos clínicos dentro do ambiente acadêmico por conta de razões burocráticas Sim. ligadas a comitê de ética. Então, também é importante dizer isso de que existem uma série de entraves na produção de certas formas de psicanálise no meio acadêmico que acabam favorecendo certos tipos de produção em detrimento de outros tipos de produção. Com certeza absoluta. Nem sempre, mas acontece, né? Uhum, Isso é uhum, importante, acho que, de dizer. sim. Agora, o que eu acho sobre diagnósticos, perversão? Aí a gente tinha falado nos bastidores que eu poderia me pronunciar. Claro, por favor. Então eu vou dizer em relação ao meu momento teórico clínico na psicanálise, que deriva da minha experiência, que é diferente da experiência da Virgínia, e com base em coisas que eu já vivenciei socialmente e com os meus pacientes, enfim. Que me fez ter a posição que eu assumo hoje, frente à teoria psicanalítica e a diagnóstico, tá? Bom, eu estou trabalhando muito hoje o tema do estranho. Vocês sabem que aqui no canal tem uma playlist chamada O Estranho, Nossa Aventura em Busca da Verdade. Nessa playlist, O Estranho, eu entrevisto pessoas que têm ou tiveram experiências de caráter místico, de caráter sobrenatural, que escutam vozes, que escutaram vozes, que dizem que foram abduzidas por ETs, que têm visões, que falam com os mortos, que tiveram experiências de quase morte, que têm sonhos premonitórios, que têm relatos de experiências telepáticas, relatos de telecinese, capacidade de mover objetos com o poder da mente, e por aí vai toda uma série de situações que fazem parte do campo da parapsicologia, né? E que na história da psicanálise muito pouco foi debruçado sobre isso. O Freud até tem artigos sobre telepatia, sonhos e Déjà vus, né? Déjà telepatia, vus, né? aham. Mas ele mesmo, ele geralmente tende para a posição da ciência oficial, dizendo que seriam sugestões ou coincidências, mas ele mesmo
não chega a descartar totalmente que possam existir esses fenômenos, né? Principalmente no artigo sobre telepatia, tem uma situação que ele cita lá, salvo engano, que fica em aberto essa questão. Pelo menos ele não fecha totalmente. Já o Jung e o Ferenczi, eles eram muito mais abertos a esse campo da parapsicologia. O Ferenczi, por exemplo, era entusiasta de espiritismo, levou o Freud uma vez para conversar com uma médium, né? E o Freud disse, ela tem uma sensibilidade aguçada e tal, né? Mas ele era mais pé no chão nessas questões. Mas por que que eu estou dizendo isso? Porque é muito fácil da gente usar os diagnósticos na psicanálise, primeiro, como uma forma de tradicionalismo, ou seja, então porque para Freud haviam 3 categorias, psicose, perversão, neurose, depois Lacan retoma, então eu também vou retomar isso. Todas essas categorias, elas foram construídas num determinado contexto sócio-histórico, e elas eram, em parte, derivadas da psiquiatria da época, né? E acho que faz É, muito sentido a gente pensar isso, Daniel, porque olha, Freud e Lacan eram médicos. O que que pois era a bagagem deles? exato, Era essa. Se a gente for exatamente. pensar, o Winnicott era pediatra. O que que ele se dedica a maior parte da obra dele? Relação mãe e filho, né? Então, o que te toca, Daniel, pessoa, tem a ver com a parapsicologia, é a partir daí que você vai fazer a tua psicanálise, né? Então, acho que não cabe a nós apontar o dedo, nem para o paciente, é fóbico, é isso, nananã, e nem para a bagagem dos grandes autores que a gente tem como nortes, que eu insisto, o que eu acho mais bonito na psicanálise é uma obra em aberto, e essa pluralidade que a gente tem, né? Você está me contando aqui da tua bagagem, hoje eu contei um pouquinho da minha, a da Freud, da Freud, do Freud é da medicina, de Lacan, já da psiquiatria, né? Claro, claro que ele vai categorizar. Essa é a bagagem dele. Claro que o Winnicott ia se debruçar na relação mãe e filho, ele é pediatra. Claro que a Klein ia se debruçar sobre a psicanálise infantil, ela vem a partir de uma questão com os filhos, né? E tinha ali um pequenininho, né? E eu acho que essa é a magia da psicanálise e a pluralidade, né? Eu penso assim, né? Sim, sim, é justamente por isso que eu estou me posicionando em relação a bagagem que eu recebi, continuo recebendo da psicanálise, né? Então, em primeiro, não, eu opto hoje por evitar diagnosticar os meus pacientes. Eu acho que sim, existe uma diferença entre a psicanálise aplicada e a psicanálise exercida no consultório, muito grande, porque a hora que você recebe a pessoa e ela começa a falar dela, as narrativas produzem significações muito singulares que uma biografia que alguém escreveu, ou uma reprodução, ou algo mesmo que publicamente aquele artista falou, Disse, né? ficam Uhum. a anos-luz de distância da Com própria certeza construção absoluta. narrativa que alguém faz Com acerca. certeza absoluta. Não Uhum. estou negando, eventualmente, a valia, muitas vezes, didática da psicanálise É um aplicada. estudo, né, um Que é um estudo a partir da psicanálise aplicada, né, de uma interface com a arte, o que foi o meu caso, né, estudo. não é uma escuta clínica, nossa, jamais, né, jamais. Então, essa é a minha relação com a psicanálise aplicada, de relativa cautela, distância, né? Porque eu acho que o nosso ferramental de ouro sempre é o nosso A trabalho clínica. clínico Uhum. com os nossos pacientes. Diagnóstico, eu tenho meus diagnósticos de bolso, mas sempre eu procuro utilizar como ferramentas de reflexão que possam me ajudar em alguma conduta clínica, em alguma compreensão, mas jamais, não estou dizendo que você faça isso, mas jamais fetichizando esses diagnósticos no sentido de encaixar o paciente nisso, porque tem psicanalistas que fazem isso, que procuram isso obsessivamente no seu trabalho, e isso é uma faca de dois legumes, porque você tende a intelectualizar a transferência
e a não sentir os meandros relacionais daquele sofrimento na Polui, na minha opinião, polui a escuta. Eu não estou poluir. escutando estrutura, eu estou Tá, escutando sofrimento. Eu estou exato, escutando uma exatamente. pessoa na minha frente, né? Mas aí isso vem da minha bagagem, entende, Daniel? De repente, alguém que vem da medicina, para ele vai fazer sentido escutar o sofrimento e escutar a estrutura também. Não sei, eu não posso falar da bagagem do outro, eu posso dizer da minha. A minha, quando eu enfio teoria na escuta, polui a minha escuta. Então, né, Java, opa, 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 não é disso que se trata, né? A estrutura didaticamente, pô, é bem-vinda aqui, quando eu vou sentar a bunda e estudar sobre, né, metapsicologia, voltar a Freud, avançar nos pós-freudianos, né? Enfim, mas são estilos diferentes, né? E acho que se a gente trabalha, né, luta, que rala, para quem está do lado de lá, tenha um pouquinho de singularidade na vida, como é que a gente não vai fazer isso do lado de cá também querer determinar uma psicanálise, né? Eu acho que seria um tiro no pé, se pensássemos assim, né? Exatamente. Então, por isso que justamente nós conversamos antes sobre esse encontro, eu já tinha antecipado algumas das minhas posições Claro, para a Virgínia, dizendo que eu contemplo a alteridade, né? Que é importante essas variações que não chegam a ser divergências entre nós, não. que são variações de leitura, de momentos clínicos, de ênfases, né? De Que bagagem do analista, né? De onde o analista vem. Uhum. eu mesmo já fiz psicanálise aplicada no meu mestrado, por justamente estar no meio acadêmico, peguei peças de teatro, É filme, mais ou menos o que nos resta, né? né? Essa. Aham. Novamente, acho que tem um exercício lúdico e didático fazer isso, né? Mas existe esse campo aí, essa aventura da clínica que é sempre importante a gente, né? Eu acho que Que é dá o mais para importante, na destacar. verdade, É o né, mais Daniel? importante. É o mais importante. A teoria vem da clínica, não é ao contrário. Outra beleza da psicanálise, né? Uma teoria que se faz da clínica, que se faz a partir da escuta, e não uma teoria engessada que a gente enfia no paciente. Né? Exatamente, exatamente. Então, acho que era um tanto disso, né? Que a gente Uhum. possa transitar, né, por esses lugares, seja com diagnósticos ou de uma maneira mais sensitiva, através da psicanálise aplicada ou da formalização de casos, tudo isso diz respeito a um campo psicanalítico, né, heterodoxo, complexo, por vezes até Plural, paradoxal, aberto, plural. perigoso, justamente o que a beleza é o perigo, né? Muito aberto, né? É um lugar que ético, né? Vai da conduta ética de cada um de nós, né? Que se aventura a sentar do lado de trás do divã, né? Na poltrona de analista, porque esse campo aberto ele é perigoso, a gente sabe disso. Mas é o que sustenta o nosso trabalho também. Exatamente. Então, assim, só para sintetizar a minha ideia, né? Por exemplo, eu acho que não só o termo perversão, ele é bastante contaminado, mas também neurose e psicose são noções. O que eu vejo é que essas coisas não são tão estruturais, tão estanques, eu iria mais nessa linha de traços, de características, como você pensa. Então, assim, eu acho que da mesma maneira como na medicina, mas aí é um voto meu, talvez ingênuo, talvez meio prepotente, confesso. Eu acho que assim como a medicina de tempos em tempos atualiza a sua diagnóstica no DSM-4, 5, eles vão mudando, né, as nomenclaturas e até por vezes a sua semiologia, da mesma maneira como isso acontece na medicina, eu acho interessante a gente poder, não sei se atualizar no sentido de dizer que o outro era o antes está ultrapassado, mas ir lapidando e pelo menos considerando o contexto de uma época com noções e termos que fazem eco ao nosso trabalho de hoje, né? Então, por exemplo, recusa, né? Recusa da castração.
Entre dizer perversão e recusa da castração, ou desmentido, né, ou denegação, enfim, Ou onipotência, né? Uma onipotência. suposta onipotência para não entrar em contato com a falta, né? É mais ou Exato. menos disso que a gente fala quando está falando de perversão, ou de um traço perverso, né? Mesmo que derive da perversão, eu dispensaria a noção de perversão. Eu ficaria com. Mas aí é uma coisa E a muito. tua bagagem, entende? Porque a bagagem que veio dos dois principais nomes, né, que sustentam essas categorias ou estruturas, vem da medicina, Vem da né? medicina. E acho que tá tudo bem, cada um com sua bagagem, né? Eu também transito por outro lugar. Eu transito no lugar da escuta, sobretudo da escuta sofrimento, porque para angústia, para mim, em última instância, estamos falando de sofrimento, né? Então, você fala que não gosta nem de falar de perversão, psicose, neurose, eu não gosto de falar nem de angústia, né? Nem de ansiedade, né? Quando vem o paciente, crise, tá, o que você está chamando de crise de ansiedade? Vamos falar de sofrimento? Não é Sim. disso que a gente está conversando aqui? Né? Mas aí são estilos, Então, entende, Daniel? E eu acho que de verdade, se o trabalho é feito de forma ética, com seriedade, com entrega, com a sustentação do tripé, bom, que tenhamos muitos estilos, né, por aí, né? Eu acho que a pluralidade é muitíssimo bem-vinda no nosso campo. e justamente por isso que nós escolhemos o título Freud Explica com uma exclamação e com uma interrogação ao mesmo tempo, porque é uma afirmação, sim, Freud explica, não é à Uhum. toa que esse termo se Um consagra. tanto quanto onipotente também, né? E que não Se dá para tratava de sustentar, explicar, exato, né? né? Uhum. Mas também há uma interrogação, será que ele explica mesmo, né? Ou se ele Ou explica, deu o pontapé inicial deu sobre para o esse papel inicial, funcionamento inconsciente, né? ou se ele explica qual é o custo que nós pagamos por essas explicações. Quais são os ganhos e quais são os custos que se paga por explicar a vida, os outros. Acho que tem que ter explicação. Eu não estou dizendo que não. Você Porém, está uma falando aí. explicação não toda. Ela tem um limite que a gente pode Claro, claro, por isso que eu falo. efetivamente Imagina pagar. se Freud explica, né? Onipotente. Pensei no Cazuza aqui, né? Eu vou pagar a conta do analista para nunca Exato. mais ter que saber quem eu Exatamente. sou, né? Quero e não Exatamente. quero. Quero e não quero. Exato. Ah, tá legal. Acho que Né? podemos encerrar por aqui, não podemos? Com Por aqui. Cazuza, com poesia. Eu ia exatamente te perguntar se a gente podia encerrar agora. Aí, transmissão de pensamento, já que você que gosta da parapsicologia, então encerramos ao teu estilo. Pode ser? Ao meu e ao teu, né? Estamos aqui talvez numa sintonia intersubjetiva, né? Sim. Vamos aí, então, finalizar. Bacana, achei muito legal. Muito obrigada pelo convite, pela tua iniciativa. A gente tem alguns amigos em comum, né, Daniel? Acho que o nosso primeiro contato foi a partir de algo seu repostado pelo Danilo Marmo, que acho que é professor no CEP, foi meu colega no SEDES. Agora o Marcos Ferenciano, já participei de um grupo de estudos ferencianos que o Marcos estava. E que bom, né, que os caminhos vão se cruzando aí, através de colegas conhecidos ou não, e acho muito, muito legal a gente ir abrindo novas frentes. Parabéns mesmo pela iniciativa e pelo convite mais uma vez. Beleza, obrigado, Virgínia. E não é à toa que nós estamos aí cercados de arte, né? Isso, haja arte. Você fechou com o Cazuza, que é outro dos meus ícones aí pessoais, né? Maravilha, então. Isso aí, Então, pessoal. De um isso aí. jeito ou de outro, a gente se encontra aqui. Beleza, então. Até. Tchau, Valeu, tchau. ação, pessoal. Tchau, até a próxima. Tchau.